Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com o Luiz Novaes, que é CFO da Pague Menos, uma das maiores redes de farmácias do país. E mais, a Pague Menos se tornou um hub integrado de saúde, sempre buscando manter uma proposta de valor diferenciada para os clientes. Por isso, eles se tornaram pioneiros no Brasil no conceito de drugstore, passando a comercializar, em adição aos medicamentos, produtos de higiene, beleza e também conveniência em um modelo de autosserviço, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A história da Pague Menos começou em 1981, quando a primeira farmácia foi aberta em Fortaleza. E não demorou muito tempo para a Pague Menos conquistar todo o mercado cearense. Em 1989, a Pague Menos se tornou pioneira no recebimento de contas de luz, água, telefone e vendas de vales transporte. Dessa forma, ajudou a desafogar os bancos e agilizar a vida de vários brasileiros. Em 1993, nasceu a Farmácia de Manipulação Pague Menos, dedicada à produção de medicamentos e cosméticos manipulados. Em 2006, em parceria com o governo federal, a companhia implantou a farmácia popular em todas as suas lojas, oferecendo medicamentos específicos grátis com descontos de até 90%. Nesta época, foi criado o AME, estrutura voltada a medicamentos especiais para quem precisa de controle e cuidados para tratamento de patologias específicas. Em 2017, a Pague Menos atingiu uma nova marca histórica, com mais de 1.100 lojas inauguradas em todo o Brasil, em mais de 320 municípios brasileiros. No mesmo ano, a Pague Menos atingiu o faturamento de mais de 6 bilhões de reais. E foi em setembro de 2020 que a Pague Menos estreou na Bolsa de Valores, com um IPO que movimentou mais de 1 bilhão de reais. Mas antes de bater um papo com o Luiz Novaes, CFO da Pague Menos, eu quero trazer o Alex André, que é especialista de investimentos, vocês já conhecem, meu parceiro aqui de todas as tardes, né, Alex? E aí, vamos lá, vamos falar ao vivo aí sobre Pague Menos, dia de falar sobre esse setor farmacêutico, que, aliás, falando de Pague Menos, a última aquisição da rede repercutiu bastante no mercado, né, Alex? Bastante, Débora. Então a gente vai saber um pouquinho da estratégia dessa última aquisição e também o que pode acontecer, né, nos próximos trimestres referente a Pague Menos. Também o setor como um todo, né, o setor farmacêutico, também vem crescendo bastante, né, ou seja, referente não só aqui na Grande São Paulo, mas também em todo o Brasil. E a Pague Menos, né, uma das redes de farmácias que vem crescendo muito forte e também trouxe aí um IPO recente para a Bolsa para capitalizar e também promover a expansão da companhia. E a gente disse que a gente vai conversar, vai saber um pouquinho mais os planos e também os números aí do primeiro trimestre, né, Débora? É isso mesmo, Alex. A gente vai falar também dos resultados dessa última temporada de balanços, né? Também trazendo os números de Orizon e também de Ambipar, né? Para que vocês consigam aí conhecer um pouco mais dessas companhias. Alex está sempre ligado aí, já estudou tudo. Vai trazer mais informações daqui a pouquinho, mas antes, para poder a gente entender esses números aí da Pague Menos, saber mais sobre os próximos passos da companhia, a gente vai conversar agora ao vivo com o Luiz Novaes, que é CFO da Pague Menos. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, Luiz. Tudo bem, Débora? Boa tarde. Tudo ótimo. Vamos lá, vamos começar a bater nesse papo falando um pouquinho sobre o público-alvo de vocês, né? Eu quero entender o que atualmente vocês têm atendido, em qual público vocês têm focado. Comece a explicar um pouquinho para a gente da Pague Menos pelo público. Legal. Bom, a Pague Menos completou 40 anos 2 semanas atrás. A companhia nasceu num bairro popular aqui da região de Fortaleza, então a companhia tem no seu DNA atender um público de uma faixa de renda mais popular. A gente chama de uma classe média expandida brasileira, que é aquela população, de acordo com as classificações do IBGE, que é o público que a gente chama de B2, C e D, que tem até uma faixa de renda até R$ 4.400 renda familiar por mês. Então, esse é o público que mais de 70% das lojas da Pague Menos, as proximidades das lojas da Pague Menos, o perfil de pessoas que moram nessas regiões é esse perfil da classe média expandida. Uhum. Agora, falando da questão de estratégia de reorganização, né? Parte da estratégia de reorganização de vocês, nomeada
né, por um novo ciclo aí de crescimento, vem do fechamento de algumas lojas para poder rentabilizar melhor aí o portfólio de lojas. Dá para explicar melhor para os nossos telespectadores como que funciona essa estratégia e como que ela é benéfica para a companhia? Já também falando aí de expansão de lojas, né, há novas regiões aí que a companhia pretende expandir? Falo sim, Débora. A Pague Menos, ela, nesses 40 anos, ela cresceu muito rápido. Principalmente entre os anos de 2016 a 2019, a companhia abriu aproximadamente 500 lojas nesse período. E nesse período de abertura tão intensa, a companhia realmente fez algumas apostas em algumas faixas de renda, inclusive, diferente daquelas que a Pague Menos tem bastante know-how de operação, que é essa classe média expandida que a gente comentou, e algumas dessas lojas não performaram bem. E a gente, então, passou por um período ali entre os anos de 18 a 19 de saneamento do portfólio, depois desse ciclo forte de crescimento. Então, sim, foram fechadas algumas dezenas de lojas que não estavam performando bem, para otimizar a rentabilidade da companhia. Acho que faz parte de um processo de crescimento robusto, né, de algumas apostas, e nem todas deram certo, como é relativamente natural, e aí a gente permanece com a grande maioria de lojas desse ciclo aberta, com resultados bastante expressivos, né, a companhia vem crescendo bastante o seu faturamento médio, seus resultados operacionais, né, que a gente chama de EBITDA, e lucro líquido, então isso se deu com certeza também a esse ciclo forte de expansão, mas sim, durante esses 2 anos, né, especificamente 18 e 19, a gente saneou o portfólio e agora a gente está pronto para um novo ciclo de crescimento, né, como foi citado no início da reportagem. A Pague Menos fez um IPO em setembro do ano passado, a companhia se capitalizou, se preparou bastante com base em todos os aprendizados que a companhia acumulou nesses 40 anos de mercado, e retomamos agora um novo ciclo de expansão que culminou também nessa aquisição da Extra Farma, que foi mencionada também no início da reportagem. E a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, né? Mas como que a entrada da General Atlantic ajudou a companhia a fazer o turnaround e quais são os pilares de crescimento que a companhia enxerga daqui para frente? A General Atlantic ajudou muito a companhia nesse novo ciclo, né, de expansão final de 2015, né, quando a General Atlantic fez o investimento na Pague Menos. Desde então, ela vem com essa associação com o grupo de fundadores da Pague Menos, transformando a companhia. Então, a companhia ela contratou novos executivos, a companhia passou por um processo de otimização da sua governança, passou por um processo também de implementação de novos sistemas, novos processos, consultorias importantes foram contratadas, consultorias estratégicas para redefinir o futuro da companhia, ter mais clareza desse público-alvo, que foi a primeira pergunta que você fez. Então, tudo isso aconteceu também com o apoio da General Atlantic, depois de final de 2015, e a companhia se profissionalizou e hoje ela tem realmente um nível de excelência bastante alto, tanto em termos de operação de loja, quanto de governança, e isso, com certeza, foram alguns dos pilares que hoje sustentam esse crescimento tão robusto da companhia. Então, isso foi bastante importante e nos ajuda até hoje no Conselho de Administração e com participações em comitês temáticos, né, diversos comitês que a companhia tem instalado, para aprimorar sempre todas as áreas da companhia, como digital, como marcas próprias e assim por diante. Então, eles apoiam bastante em diversos desses fóruns. Maravilha. Para poder brigar aí na concorrência, né, vocês têm fortalecido algumas iniciativas, né? A principal delas é o Clinic Pharma, um leque de serviços aí que já está presente em mais de 800 lojas da rede, né? O que exatamente vocês oferecem com isso? No que vocês acreditam que isso agrega? Isso tem ajudado em gerar melhores margens, por exemplo? A gente acredita muito nessa categoria de serviços, né, que a gente oferece dentro da loja. Então, a gente realmente acredita que a farmácia do presente e mais ainda a farmácia do futuro é aquela farmácia que vai apoiar o público em geral em diferentes frentes relacionadas ao controle da sua saúde. Então, hoje a Pague Menos oferece 37 diferentes serviços dentro das nossas clínicas farmacêuticas,
que vai desde uma medição de pressão arterial, medição de glicemia, até, por exemplo, um teste genético, que a gente chama nas nossas lojas de teste da bochechinha, que é similar ao teste do pezinho, que recém-nascidos fazem para identificar desvios genéticos. Esse teste ele identifica até 300 desvios genéticos. Então, é uma gama bastante completa de serviços. Então, aquele consumidor da PagMenos, ele tem a oportunidade de encontrar dentro das farmácias da PagMenos todos esses serviços que ajudam a controlar as suas patologias, né? Então, agora, mais do que nunca, nesse período de pandemia, a população já tinha uma boa noção da importância de controlar as suas patologias, as suas doenças crônicas, e agora ficou ainda mais claro que sabemos todos, agora ainda mais, de que se você tem uma diabetes, se você tem uma hipertensão e etc., e você mantiver esses problemas bem controlados, qualquer outro tipo de problema de saúde que vier, você vai estar mais protegido. Então, a gente oferece muito isso para os nossos clientes. E, como eu disse no início da nossa conversa, a PagMenos, ela atende principalmente o público de uma faixa de renda mais popular que não tem acesso a 70% da população, pelas nossas medições, desses públicos, não tem plano de saúde privado. Então, ele depende ou do sistema público de saúde ou dos seus próprios recursos ali para poder fazer um primeiro atendimento. Então, a gente procura oferecer dentro das nossas lojas um serviço de saúde que caiba no bolso dessa população. Então, todos esses serviços que eu citei, exemplos, né, de pressão arterial, de medição de pressão arterial, glicemia e assim por diante, são preços bastante acessíveis para essa população e que é muito importante para ela. É importante para ela e é importante para a PagMenos, porque quanto mais a gente conhece os problemas de saúde dos nossos clientes, a gente consegue apoiá-los oferecendo produtos relacionados à sua patologia. Então, se tem uma pessoa com diabetes, a gente vai, então, oferecer produtos sem açúcar e assim por diante, e apoiá-lo nesse controle das suas patologias. Por isso, a gente acha tão importante, e é mais ou menos o que a gente vê fora do Brasil acontecendo, né? Por exemplo, na CVS, nos Estados Unidos, eles têm o Minute Clinic, que é dentro das farmácias da CVS, e lá também eles oferecem para os seus clientes esses serviços. E lá a linha de serviços é ainda maior. Aqui no Brasil aumentou bastante a oferta de serviços, né? Por exemplo, também agora durante a pandemia, a Anvisa autorizou a realização de telemedicina dentro das farmácias, então a gente oferece também esse serviço dentro das nossas farmácias, mas ainda com um espectro menor de serviços em comparação com o mercado americano, mas a gente aposta muito nesses serviços e estamos tentando apoiar a população nesse sentido. Perfeito. A ampliação do portfólio de genérico de vocês já era uma prioridade, né? Já era uma prioridade de PagMenos para poder atender o perfil, né, predominantemente dos consumidores das lojas. E como que está isso agora, né? A gente até já vinha batendo papo sobre isso. Explica para a gente um pouquinho como que isso também ajuda, contribui aí, né, em números para a companhia. Então, o portfólio genérico é um portfólio bastante importante também relacionado a essa população que a gente atende, porque é um produto que ele é um preço aproximadamente metade, 50% mais barato em relação aos seus produtos de referência. Então, a gente já vem, já de alguns anos para cá, apoiando a população no sentido de demonstrar toda a eficácia, né, desses produtos e a gente ainda tem uma participação menor em termos de genérico dentro do nosso faturamento quando comparado com outras redes de varejo farmacêutico. A gente tem aproximadamente 9% da nossa venda de produtos de medicamentos genéricos. Existem concorrentes nossos com 11% até 14% de participação dos produtos genéricos. Então, o que a gente vem fazendo é apoiando, inclusive, os nossos atendentes dentro de farmácia com informação, municiando de informação, para que a gente consiga ampliar e oferecer esses produtos, e também a própria indústria em si, né, também informando, né, ou dando mais informações para os consumidores, isso consequentemente vem aumentando a participação. O Brasil também fazendo um paralelo similar ao que a gente fez em relação ao tópico anterior, aqui no Brasil mais ou menos 30% de medicamentos são medicamentos genéricos, né, vendidos dentro do Brasil. Fazendo paralelo com os Estados Unidos, lá mais de 80%
dos medicamentos já são medicamentos genéricos. Então, o Brasil ainda está muito atrás, e alguns anos atrás, em relação à participação de genéricos, e isso depende muito de informação. Então, acho que estamos caminhando, estamos evoluindo, a PagMenos faz parte deste movimento, e é provável que no futuro essas participações continuem aumentando. Ou seja, ainda existe, então, muito aquela crença do que, tipo assim, o genérico, então, não funciona como realmente funciona o medicamento, né, da farmacêutica, assim. Existe muito isso ainda? Porque isso foi uma coisa lá de trás, surgiu lá atrás, ainda já, né, tinha desconfiança de muitos consumidores que sempre optavam não pelo genérico por causa disso. Então, isso ainda acontece, ainda é uma realidade? Isso acontece ainda, Débora. A gente percebe, sim, a gente faz pesquisas frequentes para medir diversos atributos, dentre eles esses temas, e a gente já ouviu no passado pesquisas ou respostas do tipo, alguém sendo entrevistado, né, a pessoa perguntando, você consome medicamentos genéricos? E a pessoa responde, se for para o meu consumo, né, nesse caso um adulto respondendo, eu compro medicamento genérico, mas se for para o meu filho, eu compro medicamento de referência, ou seja, ele tem uma grana um pouco mais curta para poder controlar algum tipo de problema de saúde. Para ele aceita o medicamento genérico, porque ele tem essa combinação de não tanto dinheiro disponível para poder comprar o seu medicamento, ele aceita, ele até aceita talvez ali, mesmo não acreditando 100% na eficácia daquele produto, mas para o filho dele, ele acaba consumindo medicamento de referência. Então, ainda assim, existe uma parcela da população que não acredita na eficácia dos medicamentos genéricos, o que é uma pena, porque são medicamentos com eficiência comprovada e temos excelentes laboratórios no Brasil que produzem esses produtos. Então, mas acho que com o tempo as coisas vão avançando nesse sentido. Vamos lá, temos também aí, né, companhias como a PagMenos para poder ajudar a fazer esse trabalho também, né. Vamos lá, mas eu quero chamar o Alex André aqui para esse nosso papo, para que ele participe, que ele também tem dúvidas aqui para você, Alex. Muito obrigado pelo espaço aqui. Em relação a PagMenos, né, colocando um indicador chamado de vendas, né, bastante interessante que a PagMenos foi a única rede de farmácia que conseguiu vender, né, em número de vendas maior do que 2019. Né? Qual foi a estratégia da companhia que vocês conseguiram vencer esse cenário e conseguir sair bem na frente dos concorrentes em relação a vendas? A gente tem o indicador que a gente mais acompanha aqui na companhia, um dos que a gente mais acompanha é o que a gente chama de vendas de mesmas lojas, né? Vendas daquelas lojas que tiveram operação em 2 anos comparáveis. E nesse caso, realmente, a PagMenos no ano passado teve essa venda de mesmas lojas superior a 10% de crescimento. Foi um crescimento bastante robusto. E na nossa visão, isso é fruto de muito trabalho feito naquele período também que eu comentei, de 2017 a 2018, onde a companhia fez muitos investimentos em diferentes frentes, dentre elas, novos executivos foram contratados para nos apoiar em diversas áreas estratégicas da companhia, muitos investimentos em tecnologia para poder ter os canais digitais e todos os sistemas utilizados pela companhia como um todo reforçados. Revisamos a nossa estratégia, fechamos aquelas lojas que não tinham boa performance, ajustamos o portfólio de produtos das lojas. Para uma farmácia é muito importante ter um portfólio bastante robusto, né? Porque todo mundo sabe que se você vai numa farmácia com 3 itens na sua prescrição médica e você não encontra um dos 3, você acaba não comprando os 2, porque alguns deles, inclusive, têm a prescrição retida. Perdemos aqui um pouquinho da conexão com o Luiz. Eu vou pedir para que o pessoal da produção consiga conferir aí a conexão como que está com ele, Alex. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui, falando sobre um pouquinho essa questão, que a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse assunto, né, dessa aquisição aí com a Extra Farma. Ele já até citou um pouquinho ali logo no início, né, mas foi uma coisa que repercutiu bastante no mercado, que, aliás, agora vem no processo de integração, né, e que pode acabar ajudando aí no objetivo final da PagMenos, que é voltar aí o resultado à casa de 2 dígitos, né? Com certeza, Débora. E quando a gente coloca, né, o mercado endereçável, como
até no começo da nossa entrevista estava falando sobre isso, né? O público-alvo da PagMenos, né, que é a classe média expandida, ele vai aumentar cada vez mais seu market share, seu público endereçável em relação a essa aquisição. A relação da Extra Farma, né, que era pertencente, né, ao Grupo Ultra, o próprio Ultrapar, né, o próprio Grupo Ultra já tinha falado anteriormente, né, até de forma formal ao mercado, queria, né, vender essa unidade e agora conseguiu aí, né, um deal com a PagMenos. A PagMenos por si só, ela vem investindo também não só em canais físicos, como estava falando aqui em relação de venda das mesmas lojas, né, o indicador ali do Same Store Sales, que vem crescente, né, ou seja, as lojas maduras ela vem ganhando representatividade, mas também um próprio sinal aí que a gente vê de grande retomada das vendas, que é o indicador ali por omnicanalidade, né? Ou seja, as vendas digitais também, a gente vai repercutir um pouquinho com ele também sobre esse ponto, que também é muito interessante, né? As vendas digitais cada vez mais, acho que antes da pandemia, né, Débora, muitas pessoas não consumiam, né, produtos de farmácia pelo aplicativo, pelo site, tinha muito costume de ir até a farmácia. E hoje é muito comum, né, muito normal, principalmente nos grandes centros, as pessoas consumirem, né, esse tipo de serviço, né, produtos através de aplicativos e também de sites, que traz um sortimento maior, também traz marketplace, né, ou seja, não só os produtos de 1P, né, os produtos da própria farmácia, mas também parceiros que podem integrar toda essa cadeia de multicanalidade, que é um ponto bem interessante, também contando também, Débora, que é um outro ponto, que é a logística, né? Tudo isso acontece através de uma logística bem integrada, que também é outro ponto que a gente pode abordar também com ele, que é a parte de tecnologia e também a logística que traz todos esses processos, né? Vamos sim, vamos falar com tudo isso daqui a pouquinho com ele, mas o Luiz já está aqui de volta, o pessoal da produção já está dizendo aqui que já está tudo ok. Luiz, me ouve? Isso aí, então tá. Então vamos lá, vamos continuar nosso papo aqui, falando um pouquinho aí sobre essa frente aí aos concorrentes que vocês conseguiram ficar aí, né, à frente nos resultados aí de vendas aí, lá, aqui já nos últimos resultados. Então pode continuar aqui com a gente. Não, então, eu estava dizendo que acho que esse crescimento em vendas é bastante fruto de todo aquele trabalho que foi feito entre os anos de 17 e 18, que eu comentei numa outra pergunta, que a companhia investiu muito em governança, investiu muito em processos, investiu muito em sortimento de produtos, investiu muito em digital, né, que era um outro tema que o Alex estava comentando um pouquinho agora. A companhia realmente reforçou muito as suas estruturas dos canais digitais e esses canais vêm crescendo bastante também no nosso setor. E isso tem nos ajudado, sim, a incrementar o faturamento da companhia. Perfeito. Eu quero trazer o Alex André de volta, porque ele também tem perguntas justamente para poder a gente entender um pouco mais essa questão do processo de multicanalidade, né, Alex? É isso mesmo. Queria entender um pouquinho sobre esse conceito da multicanalidade, né, que não só vocês, mas todos os players estão implementando agora ou aperfeiçoando. O que vocês da PagMenos vêm fazendo em relação a isso? Qual que é, dentro desse bolo todo, né, em relação sobre a receita líquida total da companhia, qual é a parte que a multicanalidade está presente, ou seja, de crescimento, aonde eles podem avançar, o que vocês enxergam aí como oportunidade em relação à multicanalidade e se realmente o consumidor está, né, mudando o seu hábito de consumo e também consumindo pelas vias digitais da PagMenos. Sem dúvida. Acho que todo varejo está passando por essa transformação, né, e investindo bastante em canais digitais. O varejo farmacêutico ainda é um varejo que ainda tem algumas barreiras, né, por exemplo, uma parte dos produtos que a gente vende nas nossas lojas são produtos com prescrição retida, então a Anvisa ainda não liberou a venda remota desses produtos, ou seja, a pessoa que quer fazer uma compra de um medicamento, de um antibiótico, por exemplo, ela tem que se deslocar até a loja para poder apresentar a sua receita. Então, mas independente dessas barreiras, o volume de vendas, sem dúvida, vem aumentando bastante pelos canais digitais. A PagMenos investiu muito nesses canais, reforçou muito as suas plataformas. A gente agora, nos próximos meses, lança um novo app com uma usabilidade bastante melhorada, né? Então, toda a forma de interação com dos aplicativos com os usuários é bem mais lúdica e bem mais fácil de navegar. E esse é um processo que a companhia já vem investindo há bastante tempo. Hoje, a participação das vendas dos canais digitais é de aproximadamente 6%, mas a gente vem aumentando essa participação ao longo dos trimestres, e a gente acredita que esse movimento é um movimento sem volta, que deve continuar crescendo. E, no nosso caso, no Varejo Farma, a combinação da loja física com os canais digitais ela é muito importante, porque a pessoa que faz uma compra de um medicamento, ela normalmente quer receber o seu produto num curto espaço de tempo. Então, diferente de um livro, diferente de um eletrodoméstico, que ela espera ali 1 ou 2 dias, ou até um pouquinho mais para receber o seu produto, no medicamento ela quer receber normalmente ali em poucas horas.
Então, a capilaridade, o número de lojas é bastante importante nessa conjuntura da omnicanalidade que você comentou, Alex. Então, os investimentos nos canais digitais são importantes e os investimentos nas lojas físicas continuam também sendo importantes no nosso setor, porque quanto mais próximo do cliente a gente estiver, mais rápido a gente vai conseguir entregar essa mercadoria para ele. Então, essa combinação vem funcionando bastante bem e a gente pretende ampliar tanto as lojas físicas quanto os nossos canais digitais. Legal. E como que vocês olham para dentro da cadeia logística, né, o supply chain, para trazer essa velocidade e também esse sortimento de produtos? E como que vocês lidam em relação ao marketplace, né? Ou seja, a gente está falando aqui de 1P, mas como que vocês também lidam com o crescimento do 3P, que cada vez fica mais relevante quando a gente consegue olhar como um espectro total da multicanalidade, e isso traz aí cada vez mais uma representatividade maior nas vendas, né? Uhum. A gente acredita que, pelo menos no Brasil, ainda não temos grandes plataformas de todas as categorias de produtos de saúde. Então, as grandes redes de farmácia, a gente é uma delas que se propuseram a oferecer para os seus clientes uma gama cada vez maior de produtos relacionados à saúde. Então, a Pague Menos já tem o seu marketplace, ela vem incorporando aos poucos novos sellers, que a gente chama dentro do nosso marketplace, para oferecer diferentes categorias de produtos complementares àquelas categorias de produtos que a gente tem dentro do nosso portfólio. Então, como o digital, essa questão do marketplace, ela tende também a ir ganhando robustez ao longo dos tempos, e a gama de produtos vai aumentando. Com relação à parte logística, para algumas categorias de produtos, né, como a gente vai acoplando esses sellers dentro dos nossos marketplaces, a gente obviamente vai testando a qualidade das entregas desses sellers, né, e os mecanismos que eles utilizam para suas entregas, e obviamente coletando dos nossos clientes os feedbacks dos níveis de atendimento, e para obviamente sempre manter dentro das nossas plataformas aqueles sellers que conseguem atender um excelente nível de serviço, como nós conseguimos. Hoje, cerca de 80% dos nossos produtos são entregues dentro do mesmo dia, dentro das vendas via dos nossos canais digitais. Então, a gente busca ter um nível bastante alto de excelência em termos de entrega para os nossos consumidores, e a gente também exige isso de todos os sellers que estarão conosco dentro do nosso marketplace. Muito obrigado. Débora. Obrigada, Alex. Vamos falar um pouquinho mais agora, entender mais sobre essa questão, essa da aquisição da Extra Farma, que foi uma coisa que repercutiu bastante aí no mercado, né? Foi um negócio fechado em 700 milhões, né? E que vai fazer com que a Pague Menos se torne vice-líder em farmácias com 1.500 lojas aí, pelo menos, né? Como que está esse processo de integração agora com a Extra Farma? Esse processo, Débora, na verdade, a gente fez essa aquisição há 20 e poucos dias atrás, e ele leva um tempo para o que a gente pode fazer até a aprovação do CAD é planejar a integração. Então, a gente, até a aprovação do CAD, as companhias continuam operando de forma independente, continuam, inclusive, competindo nos mercados onde a gente compete. Então, são estruturas e empresas que continuam andando sozinhas, mas a gente pretende aproveitar esse período para planejar essas integrações, porque a Extra Farma tem um volume bastante grande de lojas, são mais de 400 lojas, então o processo de integração ele tem as suas particularidades, toda a parte de sistemas, né, de tecnologia, parte de logística e assim por diante. Então, nós temos já um time bastante dedicado, com uma consultoria bastante especializada nesses processos de integração para nos ajudar. Então, utilizaremos esse período que ele pode variar, dependendo das análises que o CAD vai fazer. Então, a gente vai prestar todas as informações que eles, com certeza, nos pedirão, e a gente já vem, então, municiando o CAD nesse sentido, para que a gente tenha o processo mais rápido possível. Perfeito. Com essa aquisição concluída, né, há alguns desafios que envolvem a sinergia, como, por exemplo, conseguir reduzir despesas e custos logísticos, considerando, claro, a distância entre os pontos de venda e também de abastecimento das duas redes. Vocês já estão trabalhando nisso? Pois é, então, o que a gente pode fazer até essa aprovação do CAD, como a gente comentou, o planejamento das migrações. Então, pouca coisa a gente consegue fazer até que o CAD realmente aprove a transação, e aí a gente passa a operar como uma empresa combinada. Então, até lá, a gente somente pode planejar, Débora. A gente pode
já deixar mais ou menos pronto, né, aquilo que a gente acredita que seja replicável para as lojas da Extra Farma. A gente enxergou bastante oportunidade em termos de diminuição de ruptura, né, de falta de produtos em loja, aumento de sortimento, alguns temas relacionados à operação de loja, etc., mas tudo isso ele precisa esperar para ser implementado somente após a aprovação do CADE. Uhum. Esse movimento, né, da aquisição da Extra Farma já era muito aguardado desde o IPO de vocês, né, agosto de 2020, né, quando vocês conseguiram levantar nesse IPO 747 milhões aí. Quais que foram os pontos estratégicos para essa aquisição, né? Por que a Extra Farma? Pois é, a Extra Farma, ela é uma empresa que atua predominantemente nessas regiões Norte e Nordeste, onde a Pague Menos é bastante forte, né? Então, das 400 lojas, um pouco mais de 400 lojas da Extra Farma, acho que 80 ou 90% delas estão nas regiões Norte e Nordeste, que são duas regiões que a gente, sem falsa modéstia aqui, talvez seja a empresa que mais conhece dentro do varejo farmacêutico essas duas regiões. A gente tem mais de quase 800 lojas nessas regiões, então a gente domina bastante, conhece bem a forma de operar nesses mercados. Então, essas 400 lojas são lojas complementares ao nosso portfólio. Então, como você bem mencionou, a companhia, ela captou no mercado de capitais aproximadamente 750 milhões de reais, e esse dinheiro seria investido para abertura de lojas, e o que a gente acabou fazendo, além de ter o nosso ritmo de abertura de lojas, a gente encontrou na Extra Farma uma oportunidade única de aumentar e ampliar o nosso portfólio e antecipar aproximadamente 3 anos o nosso ciclo de expansão. Então, como também foi mencionado em algum momento da reportagem de hoje, o Grupo Ultra já tinha se manifestado há alguns anos atrás o interesse de se desfazer, né, para poder voltar a focar nos seus setores, né, de óleo e gás, e pelo fato da Extra Farma estar nessas regiões onde a gente domina, dentro daquele público que a gente também sabe operar bem, que é o público da classe média expandida, são lojas que a gente acredita que consiga replicar o modelo da Pague Menos do Hub de Saúde, que a gente também já conversou um pouco antes. Então, ela teve, eu diria que uma sinergia única, eu diria, de oportunidade em termos do valor, né, da transação, da quantidade de lojas e do potencial de sinergia que a gente consegue capturar em termos de redução de custos logísticos, né, como você bem falou. A Extra Farma tem 4 diferentes centros de distribuição nas regiões Norte e Nordeste, o que vai nos ajudar bastante a abastecer, inclusive, as lojas da Pague Menos, e a Pague Menos vai poder usar a sua estrutura logística para abastecer as lojas da Extra Farma. Então, realmente é uma combinação quase que perfeita, eu diria, em termos de região, de público, de oportunidade de captura de sinergias, de ampliação do Hub de Saúde, entre outros quesitos. Perfeito. Existe algum outro plano já para ampliar as redes aí com aquisições aí no radar, por exemplo? Então, a Pague Menos sempre foi muito focada no seu plano de expansão orgânica, que a gente chama, né, que é a abertura de lojas, a abertura partindo do zero da Pague Menos, sem aquisições. A Extra Farma foi realmente uma oportunidade única que surgiu no meio do nosso caminho, do nosso plano de expansão, que a gente achou muito válida seguir com a transação. Então, neste momento, a companhia está focada tanto no seu plano de expansão, que permanece, mesmo com a aquisição da Extra Farma, a companhia ainda acredita que tem vários espaços a serem preenchidos, tanto na região Norte e Nordeste, quanto em outras regiões do Brasil. Então, a gente vai continuar abrindo um número relevante de lojas, tanto na região Norte e Nordeste quanto em outras regiões do Brasil, e vai focar e vai trabalhar bastante para que a gente tenha uma integração e uma integração da Extra Farma o mais ótima possível, e esse é um processo relativamente longo, então estamos focados nisso por enquanto, não pretendemos fazer outros movimentos inorgânicos nesse período. Perfeito, você falou aí sobre a abertura de lojas, inclusive, já existia um ciclo aí previsto para poder acontecer aí de abertura de lojas nesse segundo trimestre, né? Vocês já estão efetivando isso? Como que está o andamento, assim, focando, claro, sempre nesse mercado, como você falou, de Norte e Nordeste, né? Sim, a gente já vem trabalhando nesse novo ciclo de expansão da companhia desde o início do ano passado, desde o início de 2020. Obviamente, depois do IPO, que foi em setembro do ano passado, a companhia, então, passou a ter os seus recursos para poder assinar os contratos dos novos pontos comerciais e começar a construir as novas lojas. Então, o processo de inauguração de uma loja, desde o seu início, né, que é da prospecção de ponto,
leva aproximadamente 6 a 7 meses, podendo chegar até um pouquinho mais. Então, quando a gente já vinha planejando no início do ano passado, a gente já sabia quais eram as regiões que a gente prospectaria pontos, e essas prospecções e os contratos passaram a ser assinados a partir de setembro do ano passado, que foi quando a gente fez o IPO. E as lojas começaram a ser inauguradas agora. A primeira inauguração aconteceu em março, tivemos algumas inaugurações agora entre os meses de abril e maio, e um volume normalizado de inaugurações a gente deve observar a partir de julho, no terceiro trimestre desse ano. Então, a gente estava ali retomando, né, o fluxo de inauguração, prospecção, assinatura de contrato, obra, entre outras coisas. Então, a gente começou ali com um número pequeno de lojas, que é o que está acontecendo agora nesses meses de abril até junho, para já normalizar num patamar médio de inaugurações a partir do mês de julho em diante. Perfeito. A meta de vocês da PagMenos é voltar, né, a 2 dígitos por ano, né? Vocês, claro, tiveram agora esse crescimento inorgânico, né? Estão investindo bastante no crescimento também orgânico agora da companhia, como você falou, né? Mas tem alguma outra estratégia que vocês vão traçar aí para poder ajudar a colaborar nessa meta de vocês? As nossas duas estratégias continuam sendo a expansão da companhia, né, para poder e a omnicanalidade em si, né, para poder conectar os canais digitais com as lojas físicas. Essa é uma frente que deve permanecer com bastante força. E a frente de serviços farmacêuticos, né, como a gente comentou, a PagMenos, ela vem num processo de incorporar dentro do seu portfólio uma gama de serviços, e a gente acredita que isso é bastante importante para os nossos clientes, e também é bastante importante para a gente, porque esses serviços fidelizam os clientes, né, então a pessoa, como acontecia com os nossos pais, sei lá, 40, 50 anos atrás, se algum dos filhos dos nossos pais tinha algum tipo de problema de saúde, procurava, no primeiro momento, um farmacêutico. A PagMenos, junto com a Abrafarma, né, a Associação Brasileira de Farmácias, vem encampando essa campanha de retomar e de apropriar novamente os farmacêuticos brasileiros a ocuparem esse espaço de primeiro atendimento. Então, a gente acredita que dê para fazer isso de uma forma bastante otimizada e desafogar o sistema público de saúde e oferecer uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde melhor para a nossa população. Então, como eu disse, hoje a gente já tem mais ou menos 37 diferentes serviços oferecidos dentro de loja, e esse número deve continuar aumentando, e a gente vai continuar incentivando e apoiando a população nessa linha de serviços farmacêuticos. Essas são as nossas duas grandes frentes de trabalho, eu diria. Perfeito. Vocês lançaram também uma marca própria, né, de conceito sustentável, que é a nova linha de shampoos e condicionadores, sendo a primeira grande rede de farmácia, né, a trazer um produto próprio, né, como esse para esse público brasileiro. O que vocês mais têm pensado, ou já está engatilhado talvez, né, nessa questão desse S aí de sustentabilidade, de uma pauta ESG? Boa pergunta, Débora. A gente vem apoiando bastante essa causa, né, ecológica. A PagMenos, como você bem disse, lançou aqui shampoos e condicionadores em barra, né, que é bastante inovador, com produtos realmente muito conectados com essa proposta ecológica. E a gente já tinha, mesmo antes desses lançamentos, uma gama relevante de produtos, né, por exemplo, canudos de inox, sacolas feitos com produtos biodegradáveis e assim por diante. E a gente vai continuar cada vez mais ampliando essa gama de produtos, porque isso está dentro das nossas propostas e estratégias de apoiar não só o S, né, dentro da plataforma do ESG, mas todos os temas também, além dos temas sociais, ambientais e de governança. Então, todas essas 3 frentes estarão bastante robustecidas daqui em diante. A gente vem trabalhando forte já desde o início desse ano, no final do ano passado, num relatório de sustentabilidade para apresentar para o público em geral, para investidores e população como um todo, não só essa linha de produtos ecológicos, né, dentro da nossa marca própria, mas todas as outras iniciativas que a companhia faz para apoiar os temas sociais, ambientais e de governança de diferentes frentes. Isso a gente deve, assim que ele estiver pronto, a gente vai dar a publicidade dele. Eu quero trazer o Alex aqui de volta para esse nosso papo, que ele também tem mais perguntas aqui para você, Luiz. Alex. A pergunta mais é sobre a relação da pandemia, né? Principalmente as farmácias que também ajudam em relação a testes rápidos e também a alguns medicamentos que são muito discutidos, né? Sobre a
a eficiência do Covid-19, mas a pergunta para trazer aqui na principal pauta é realmente sobre testes sobre Covid-19. Como que vocês estão analisando, de forma geral, o crescimento da pandemia e também, é claro, a possível vacinação com os testes, né, que são realizados nas farmácias da Pague Menos e também, claro, consequentemente, o que vocês enxergam em relação da pandemia e, consequentemente, o que isso pode trazer de resultado em relação da Pague Menos, colocando, claro, essa pauta aí que vocês fazem, principalmente em relação a medicamentos, também a testes, isso pode impactar também os resultados da companhia com o avanço da vacinação. Claro que a gente quer que a vacinação avance, né, melhore, enfim, que isso saia mais rápido, mas isso pode ter um impacto financeiro da companhia, positivo ou negativo. Qual que é a visão em relação à pandemia aqui no Brasil e também o que vocês estão fazendo no seu modelo de negócio? Uhum. Pois é, a Pague Menos foi a primeira rede de farmácias grande, né, de escala nacional, a oferecer os testes de Covid-19 aqui no Brasil. Logo no dia 29 de abril do ano passado, quando a Anvisa autorizou as farmácias a comercializarem esse produto, a Pague Menos prontamente começou a comercializar. Então, a gente se orgulha bastante de poder oferecer para a população esse que é um dos principais elementos de controle, né, ou de tentativa de controle da pandemia. E desde então, a Pague Menos é um dos protagonistas de venda desse produto. Sem dúvida, ele é importante para a população neste momento e, óbvio, para a companhia que traz os seus resultados em termos de faturamento, mas o mais importante para a gente é oferecer para essa população, e a gente oferece num preço bastante acessível esses testes, para que a população faça esse controle, né, e descubra se está ou não contaminada para poder tomar as suas medidas preventivas. E obviamente, além, né, a gente vem oferecendo esses testes de Covid dentro das clínicas farmacêuticas que a gente comentou. Então, a Pague Menos, das mais de 1.100 lojas espalhadas pelo Brasil, mais de 800 lojas, a gente tem o nosso serviço de clínicas farmacêuticas dentro dessas lojas. Então, a gente talvez seja uma das redes de farmácia mais preparadas para oferecer serviços aqui no Brasil, e a gente vem ampliando o número de farmácias com esses serviços, e a gente acredita que isso é bastante importante. Além disso, a gente se colocou à disposição durante a pandemia também para praticamente todos os estados e prefeituras onde a gente atua, para utilizarem a plataforma das lojas da Pague Menos como hubs de vacinação. A gente fez isso lá no início da pandemia com H1N1, né, porque alguns estados ofereceram as vacinas para poder fazer uma boa triagem das pessoas que tinham Covid ou não. Então, no Maranhão, no Pará, em São Paulo, a gente apoiou os estados e as prefeituras em testes em vacinas de H1N1. E agora também, na vacinação de Covid, a gente também apoiou vários municípios com as vacinas de H1N1. E estamos, não só a gente, mas todas as farmácias associadas à Abrafarma, prontamente disponíveis para os governos em geral a utilizarem a nossa plataforma, porque a gente realmente acredita que só com o teste, com vacinação, a gente vai conseguir controlar essa pandemia e retomar os prumos, né, da economia e da nossa vida normal. Então, a gente se coloca como uma das principais plataformas para fazer isso, e estaremos sempre à disposição de todos os governos. Muito obrigado. Agora, uma outra pergunta aqui, inclusive até uma matéria que saiu no mês passado, que o STF, né, permitiu a quebra de patentes de medicamentos e vacinas, né? Qual o impacto que essa notícia pode acarretar tanto para vocês, aí, as farmácias, e também, claro, né, os produtores, enfim, de medicamentos genéricos? Qual que deve ser o impacto também para o consumidor e se tem algum impacto também para Pague Menos em relação a essa notícia? O impacto, eu diria que é maior, talvez, para a indústria, né? A Pague Menos, ela faz a revenda só de produtos, né, que são produzidos pelos laboratórios. Então, essa discussão, acho que pode, sim, sem dúvida, ampliar a gama de produtos a serem ofertados, né, para a população em geral e, consequentemente, isso passar de alguma forma pelas farmácias. Mas é um tema que vem sendo, acredito eu, mais discutido entre a indústria, né, e as demais esferas de governo. A gente não tem se envolvido nessas discussões de quebra de patente, não, Alex. Beleza, muito obrigado. Agora, só uma última pergunta aqui para fechar, né, esse ciclo aqui.
O que vocês estão enxergando agora dos próximos passos, né? Ou seja, em relação da Extra Farma, estão fazendo agora, né, acredito eu, que é a relação da integração, né, a sinergia, e muito investidor também pergunta em relação a isso. Olha, teve uma aquisição, né, ou seja, a PagMenos fez essa aquisição e agora no próximo resultado isso vai aparecer no balanço, né? E não é assim, né? Ou seja, tem todo um processo de sinergia, de custos, de processos, né, de pessoas. E quais são enfim, como que deve ser essa sinergia, né, toda essa captura de sinergia entre Extra Farma, entre também a PagMenos, como que vocês observam, deve demorar, já tem algum prazo, quais são os principais processos que você pode passar, não só dessa transação, mas também os projetos, tanto a omnicanalidade, como você falou, do próprio aplicativo que deve sair nos próximos meses, enfim, quais são as novidades aí que você pode passar para o investidor, claro, abertamente aqui nos próximos meses, né? Legal. Bom, sobre a Extra Farma, o processo ele vai passar sem dúvida, e já está passando pela avaliação do CAD, e ele deve levar ali alguns meses, isso pode variar ali de 6 meses a 1 ano de análise do CAD da transação, olhando ali talvez um ponto médio, ou seja, 8 meses, 9 meses talvez, então isso, a integração da companhia passaria a acontecer meados do início do próximo ano. Então, a partir dali, sem dúvida, aí as duas companhias juntas vão poder trabalhar em toda aquela captura de sinergia que a gente comunicou ao mercado, que são muitas. Então, a partir já deste momento, que, como eu disse, potencialmente pode ser no início do próximo ano, a gente então começa a capturar sinergias e essas sinergias começam a aparecer no resultado da companhia. Mas independente de todas essas sinergias, né, que a gente pretende capturar, a companhia, neste ano de 2021, ainda tem um monte de coisa legal acontecendo. Além do app que eu comentei agora há pouco, a gente então retoma o nosso ciclo de expansão. A gente inaugurou algumas lojas já no segundo trimestre desse ano e um volume relevante de lojas será inaugurada no terceiro e quarto trimestres desse ano. Diferentes frentes da companhia estão avançando muito rapidamente, até numa velocidade até mais importante do que a gente imaginou no passado recente. Então, as nossas categorias de produtos de marca própria vêm ganhando uma relevância ainda maior, os nossos canais digitais vêm aumentando bastante, a gente vem fechando parcerias importantes com planos de saúde para poder oferecer para esses planos de saúde a nossa estrutura de clínicas farmacêuticas. Então, a gente fechou, por exemplo, com a Apvida uma parceria onde os associados da Apvida podem utilizar as nossas clínicas farmacêuticas para poder fazer as suas medições de glicemia, de pressão arterial. Isso traz um fluxo incremental de clientes dentro das nossas lojas. A gente vem reformando loja, a gente deve ter um volume bastante importante de lojas sendo reformadas, num conceito bastante aprimorado, né? Ou seja, a experiência de compra dos nossos clientes vai ser melhorada ainda mais. Então, tem bastante coisa interessante acontecendo na companhia. E essas pequenas coisas que estão acontecendo, sem dúvida, são aquelas que fazem com que o resultado da companhia venha a cada dia que passa melhorando, os nossos níveis de serviço dentro de loja melhorando bastante, né, que é medido, por exemplo, pelo NPS, ou mesmo pelo Reclame Aqui, que é uma plataforma independente, né, que mede, a gente tem uma das companhias aqui do Brasil, não só do varejo farmacêutico, mas do varejo como um todo, com uma das melhores notas. Então, a experiência de compra dentro da PagMenos vem melhorando, já está num nível bastante otimizado e tem espaço ainda para melhorar, e como consequência de tudo isso, a gente vem então entregando para os investidores da companhia resultados a cada dia melhores, e não só por isso, né, o valor da ação da companhia vem melhorando consideravelmente. Então, nosso compromisso é continuar, sem dúvida, trabalhando bastante forte para continuar entregando esses resultados e, consequentemente, a ação da companhia continuar num bom patamar de valorização. Muito obrigado. Débora, vou deixar com você. Obrigada, Alex. É isso aí. Esse foi o Luiz Novaes. Luiz, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. O BMC Business está aqui, que é para poder justamente conseguir estreitar esses laços aí, né, das empresas com os investidores. Então, vocês sempre serão muito bem-vindos aqui. Quando surgir qualquer novidade, eu aguardo a PagMenos aqui. É só falar, Débora, olha, tem um espacinho aí que eu vou esperar por vocês aqui para poder a gente falar mais sobre PagMenos. Espero que esse seja só o primeiro contato nosso. Por isso, eu quero já agradecer aí a tua participação e, claro, deixa aí suas considerações finais, suas expectativas aí para esse ano de 2021, porque ainda tem muita coisa para rolar esse ano, né? Sem dúvida. Eu que agradeço, Débora e Alex, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço de poder falar um pouquinho da PagMenos.
Acho que a mensagem final é de que a PagMenos vem trabalhando forte, como eu acabei de dizer para o Alex, a entregar a cada dia que passa resultados ainda melhores, melhorando a sua operação. Hoje somos já, junto com a Extra Farma, a segunda maior rede de farmácias do Brasil, ainda tem bastante espaço para crescer, né? O varejo farmacêutico brasileiro ainda é bastante fragmentado, então tem muito espaço de consolidação no futuro próximo, e a PagMenos, sem dúvida, se posiciona como um dos principais veículos de consolidação, eu diria, do setor, e continuaremos trabalhando forte para acontecer. Perfeito, então até uma próxima, então, Luiz, muito obrigada pela sua participação. Tchau, tchau. Esse foi o Luiz Novaes, CFO da PagMenos. Espero que vocês tenham gostado bastante aí desse papo. E agora, para poder a gente continuar falando um pouco mais sobre o setor, também mais sobre a própria PagMenos, a gente vai conversar ao vivo com a analista da XP, Dani Eide, está aqui com a gente já, sempre participa aqui conosco também. Seja sempre muito bem-vinda. Olá, pessoal, espero poder contribuir aí com a discussão. Vamos lá, não sei se você conseguiu acompanhar um pouquinho aí do nosso bate-papo com o Luiz aí falando sobre PagMenos, né? Mas olha só, trazendo um pouquinho da avaliação de algumas avaliações do mercado, como por exemplo o Santander, né? Que avaliou que a ação da PagMenos está sendo negociada com um desconto de aproximadamente 46% em relação à Raia Drogasil, o que na opinião deles torna o papel ainda mais atraente no momento, né? Você concorda com isso? Como que está a tua visão? Não, eu concordo, de fato a gente tem uma visão positiva e construtiva com a PagMenos, ela tem um múltiplo mais baixo, de fato, versus a Raia Drogasil. Eu acho que assim, ainda é cedo a gente achar que elas devem negociar ao mesmo múltiplo, né, a gente tem mais ou menos uns 30% a 40% de desconto aí hoje, isso sem colocar na conta o que pode ter de impacto positivo no resultado vindo de Extra Farma. A gente entende que, né, até por conta do próprio trâmite regulatório, eu vi aqui que o Luiz estava conversando um pouco sobre isso, demora um tempo, então, olhando para 21, a gente ainda não deve ver nenhum impacto, né, essa transação ela deve ser concluída, né, aprovada a partir do ano que vem, mas de qualquer forma existe, na nossa opinião, um gap bem importante aí de múltiplo que deve se estreitar à medida que a PagMenos continue entregando essa melhoria de resultados, né, a gente tem visto tanto melhoria em relação a vendas, que esse foi um ponto importante, né, com eles ajustando o sortimento, ajustando ruptura na loja, a própria questão do e-commerce, que também traz uma avenida de crescimento nova, o próprio Clinic Pharma, que são clientes que acabam consumindo mais na loja, e aí você também vê uma melhoria de margem, tanto na parte de margem bruta, com alguns tipos de iniciativas de renegociação com os fornecedores, quanto também na margem EBITDA, tanto pela alavancagem operacional natural, né, que você tem à medida que você acelera as vendas, como também em relação a algumas outras iniciativas de redução de despesas, de eficiência. Então, a gente entende que à medida que eles vão entregando essa melhoria em resultados, esse múltiplo ele deveria ir sofrendo que a gente chama um re-rating, né, uma reavaliação mais próximo de Raia Drogasil, mas a gente entende que Raia Drogasil tem aí um track record muito longo, né, e fora o fato dela ser a líder do setor, ter uma capilaridade maior, uma diversidade maior, diversificação maior, isso pode também garantir que ela tenha um prêmio ao múltiplo de PagMenos, pelo menos no curto prazo. E por mais que a aquisição tenha sido um bom negócio, essa aquisição com a Extra Farma para o mercado, alguns analistas ainda não recomendam a compra dos papéis da PagMenos, né, que acreditam que um turnaround ainda pode levar alguns anos para poder acontecer, né? O que tu acha, qual que é a tua visão sobre isso? Olha, eu respeitosamente eu discordo, tenho uma visão diferente, né, assim, pensando na reestruturação, aí eu imagino que aqui o call deles é mais no tom da PagMenos, ela já está entregando essa reestruturação, esse turnaround da operação dela já há quase 2 anos, né, desde o ano passado, ela já tem entregado melhoria de resultados e entregando tudo que ela prometeu, né, assim, então ela fala, ó, eu vou primeiro entregar aqui recuperação de vendas, a margem bruta, isso está tudo sendo consistentemente entregue, e o que a gente acha que também ajuda no call de turnaround da Extra Farma, é que, na verdade, se você olhar o próprio posicionamento da Extra Farma e PagMenos, eles são bem
semelhantes, né? Então, assim, no final do dia eles já têm uma receita de bolo que tem funcionado e que eles têm entregado com consistência e que agora, basicamente, eles pegarem essa mesma receita de bolo e ao invés de implementar em um número de lojas, eles estender para um pouco mais de lojas. Isso, obviamente, toma tempo, demora, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas a gente entende que até essa amostra, né, que a gente já tem, essa entrega de execução que eles têm feito na própria Pague Menos, é um conforto maior de que eles vão conseguir fazer isso também na Extra Farma. E eu acho que até a própria apresentação que a companhia fez pós a aquisição trouxe ainda mais conforto, porque de fato ela detalhou todas as alavancas, ela trouxe todas as métricas e, de novo, muitas delas, se não todas, estão muito alinhadas com o que eles já estão fazendo e têm feito, na verdade, na Pague Menos. Então, na nossa visão, a gente acha que, obviamente, tem risco? Tem, né? Mas, na nossa visão, esse risco é baixo e mitigado por essa entrega recente. E também, assim, sem esse risco, né? E eventualmente, essa assimetria de ter gente que acha que sim, que não, também você vê que tem uma margem aí de upside que ele acaba ficando maior, né? Se todo mundo achasse que ela entregaria e pagasse por isso, você não teria esse retorno adicional que, na nossa visão, existe na Pague Menos, principalmente colocando a Extra Farma na conta. Uhum. A meta da Pague Menos agora é voltar a crescer cerca de 2 dígitos ao ano, né, em relação a lucro. Ele, inclusive, falou sobre isso aqui na entrevista com a gente, logo no início, né, no nosso papo. Você acha que isso já é possível para esse ano? A gente já consegue ver isso, talvez? Olha, a gente, especificamente, a gente ainda tem um crescimento, na verdade, de lucro bastante expressivo de 2 dígitos para esse ano versus 20, até porque, assim, a gente está falando de novo, uma reestruturação, né? Eles tiveram um prejuízo em 19, tiveram já um lucro em 20, a gente acredita que sim, eles entregam e vão acelerando esse crescimento, e em 21 já é o ano que eles entregam isso. Inclusive, em receita também a gente tem um crescimento duplo dígito baixo, para Pague Menos já esse ano também. E na nossa visão, inclusive, tem um upside, né, um risco positivo aqui, tanto pensando em receita quanto em lucro, do reajuste de preço de medicamentos, né? Eu acho que todo mundo acompanhou aí na mídia todas essas notícias. Houve um reajuste, né, bastante positivo, né? Em torno de 8% na média dos preços de medicamentos. Acho que o consenso era algo mais em linha com uma inflação, 3, 4%. Então, surpreendeu positivamente. Está tendo algum tipo de debate aí se isso vai ser revertido, mas o ponto é que já aconteceu, né? Esse aumento ele já foi repassado para o preço e isso já está beneficiando os resultados das companhias. E na nossa visão, a possibilidade de reversão desse reajuste, na nossa visão, é baixa. Até ao passo que continua, né? Quanto mais demora para isso ser revertido, menos provável isso fica, né? Porque ele já está, desde abril, aí, sendo repassado aos consumidores, e também não é que esse reajuste ele foi excessivo, porque, na verdade, ele não recompôs a pressão de custo que as farmacêuticas tiveram por conta da desvalorização do real, né? Ou seja, da subida do dólar. Então, na nossa visão, isso aí é até um risco positivo em relação ao resultado para as farmácias. Uhum. Eu quero trazer o Alex aqui para nosso bate-papo aqui. Ele também tem perguntas para você, Dani. Alex. Dani, eu acho que o principal ponto aqui em relação às farmácias, uma grande mudança, eu estava até conversando, né, sobre isso, é a principal mudança de hábito do consumidor em relação à pandemia, né? Ou seja, acho que isso a gente não estava observando ser tão acelerado assim, né? Ou seja, comprar algum tipo de produto da farmácia no celular, tanto pelo site. E agora, né, você analisando esse tipo de empresa, isso muda também o valuation, ou seja, o percentual sobre as vendas digitais, como a própria Pague Menos, eles responderam que em torno de 6%, né, da receita líquida da companhia são vendas digitais. E isso como que impacta no valuation? Ou seja, se essa venda cada vez mais digital, uma venda de omnicanalidade ficar maior referente à receita líquida, os custos, né, ou seja, a sinergia fica maior, a companhia consegue gerar mais caixa. Como que você faz uma análise em relação à receita de omnicanalidade, as receitas digitais, enfim, como que você enxerga também no futuro, como deve ser esse setor, né, na questão digital, né? Não, excelente pergunta. Eu acho que, na verdade, essa questão da digitalização, ela está, né,
muito presente agora no varejo de um modo geral. Eu acho que talvez nem só no varejo, mas acho que o varejo é o principal setor que ele acabou tendo esse impacto, né, via o consumidor. Na nossa visão, assim, em termos de valuation, especificamente, por enquanto a gente não vê nenhuma diferença no sentido de como analisar a empresa. Eu acho que, no final do dia, acaba sendo uma multicanalidade, né? Então, é você comprar pelo aplicativo, buscar na loja, ou você está na loja, não tem prateleira infinita, manda entregar. Isso, na verdade, acaba potencializando o crescimento de receita, né? Porque ou você consegue fidelizar esse cliente, porque você tem um alcance maior e uma comodidade maior de você oferecer esses tipos de serviço da forma que o cliente quer. Então, eu prefiro comprar e receber em casa. Já você, Alex, gosta de ir na loja, compra, e aí, de repente, não tem, manda entregar. Ou, de repente, eu compro já antes de sair, só passo e pego o produto e nem passo pelo caixa. Então, assim, tem diversas formas que, na nossa opinião, é muito mais para criar essa melhor experiência para o consumidor do que necessariamente mudar a forma como a gente avalia a companhia. Obviamente, quando você tem essa parte digital, isso cria uma frente de você conseguir vender mais, que nem eu comentei. Prateleira infinita, o que é? No final do dia você está na loja, não tem aquilo ali agora, mas eles têm como te oferecer via o canal digital e entregar na tua casa. Então, você acaba procedendo com essa compra e pedindo para entregar em casa o resto que faltou. Porque esse é até um ponto bem interessante de farmácia, que geralmente, né, a questão de ruptura. Então, quando você fala que você vai comprar um remédio, né, e aí você tem lá 3 ou 4 remédios, e 1 ou 2 não tem, você acaba desistindo de comprar todos e vai em outra farmácia para comprar todos de uma vez, né? Isso até é curioso. E à medida que você tem o online, você consegue complementar, né? E aí, nesse caso, seria mais um sortimento que não de medicamentos, mas aí, eu quero comprar também um shampoo, ou quero comprar uma vitamina, e aí você consegue fazer essa complementariedade e potencializar essa receita. E aí, assim, pensando bem lá para frente, né, e a gente até tem visto essa questão dos marketplaces, assim, ainda é muito incipiente para a gente conseguir entender de fato o potencial dessas iniciativas, mas a gente ainda entende que assim, a farmácia ela continua sendo um canal bastante físico, que o digital ele vai ser mais complementar. A gente não acredita que ele vai se tornar tão representativo a ponto de ser, de repente, o principal canal ou algo do tipo. Muito obrigado, Dani. Débora. Obrigada, Alex. Eu também quero agradecer a tua participação aqui, Dani, que veio aí contribuir um pouco mais falando sobre esse setor, né, que a gente está vendo aí também, claro, saindo dessa crise aí, quem sabe a gente consiga andar com esse mercado cada vez mais. Conto sempre com a sua participação aqui no Business. Muito obrigada por hoje. Imagina, obrigada a vocês pelo convite e até a próxima. Até uma próxima, então, Dani. É isso aí, essa foi a Dani Eide, que é analista da XP, que está aqui com a gente também, sempre levando para você informações que geram valor aos seus investimentos. Agora a gente vai continuar falando dos resultados dessa primeira temporada de balanço de 2021, né, Alex? Hoje começando pela Horizon, é isso mesmo? Me corrija se eu não estiver dizendo certinho, né? Porque aqui a gente já chegou a algumas discussões, algumas empresas às vezes têm alguns nomes, até o telespectador já fica atento, assim, para poder estar corrigindo a gente, está mais do que certo, é isso aí mesmo. Mas vamos lá, a Horizon que tem aí uma meta de construir a maior planta de triagem, né, mecânica de resíduos sólidos do país, em Jaboatão dos Guararapes, lá no Pernambuco, né? O investimento é na casa de 70 milhões de reais e deve garantir o tratamento de 500 mil toneladas de materiais. Tudo isso nesse ano, Alex? É isso mesmo, é um desafio muito grande, né, Débora, na parte do ESG. Quando a gente fala de ESG, né, ou seja, todas as companhias estão ligadas tanto ao tratamento de resíduos, né, ou seja, o descarte responsável. Então a Horizon ela traz esse conceito, principalmente a Ambipar também, que a gente vai falar dessas duas companhias que estão basicamente ali, né, no mesmo setor ali, ou seja, que facilita, né, traz essa ponte da sustentabilidade para as companhias. Então o propósito da Horizon é basicamente trazer esse conceito, né, mais sustentável, tanto no descarte e também transformação, né, social, né, em toda a sociedade. Ou seja, se você melhorar o meio onde você vive, consequentemente você consegue, né, também melhorar o resultado das companhias, né? Então isso é uma visão totalmente diferente, né, que o mercado está começando a olhar. E a Horizon, claro, é um IPO recente, né? Então pouquíssimas pessoas conhecem, né, Débora? Então, inclusive até falar Horizon, as pessoas ficam com uma dúvida, que é um IPO recente, né? Pouquíssimas pessoas sabem desse case. Então esse é o nosso intuito aqui no BMC Business. A gente vai falar um pouquinho sobre Ambipar e também sobre Horizon. Vamos colocar aqui então na tela
para a gente falar um pouquinho mais Vamos lá. sobre os principais pontos aqui na apresentação que a gente separou, falar rapidinho, né, do case, né, de Horizon. Então vamos colocar aqui na apresentação. A primeira coisa que a gente tem que falar, ou seja, os principais destaques, né, ou seja, quais são os principais destaques do primeiro trimestre. Também a gente vai falar um pouquinho sobre o desempenho financeiro, né, operacional, e também as iniciativas no ano, né, de 2021 e também, claro, né, as pautas, né, de ESG, que é claramente o business da companhia, né, que está enraizado, né, em toda a companhia como um modelo de negócio como um todo, né? Não é um propósito somente de ESG, é o business próprio da companhia, né? Então vamos lá, vamos passar aqui no próximo slide para a gente falar um pouquinho, né, sobre os principais pontos aqui da Horizon, né? Então a gente tem aqui os principais destaques, né, do primeiro trimestre de 2021, a gente tem aqui o desempenho operacional, né, que teve uma redução de 5,6% do volume de resíduos recebidos nos ecoparques da companhia do primeiro TRI, um aumento de 16% do volume de biogás captado nos ecoparques da companhia. Também observamos aí um aumento de 28% do volume de crédito de carbono, isso que diversas companhias vêm adotando em relação a isso, né? Ou seja, o crédito de carbono é uma ótima forma aí também da companhia compensar, né, as companhias compensarem a sua pegada, né, ou seja, ecológica. Esse volume de 2021 não foi comercializado até o momento. E também o desempenho financeiro, a gente está vendo aqui uma receita líquida que atingiu 88 milhões de reais, uma queda de 4,2% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Um EBITDA, né, uma geração de caixa de 25 milhões com uma margem de 29%. Também eles reconheceram, né, reconhecimento do pagamento baseado em ações no montante de 38 milhões de reais. E o IPO, né, como a gente falou aqui, o IPO foi recente, captou em torno de 360 milhões de reais, tá, para o caixa da companhia, tá, uma oferta primária aqui. Na parte de crescimento, a companhia teve aqui a assinatura de contrato para implementação da maior unidade de triagem mecanizada no país, a ser instalada no Ecoparque de Jabotão dos Guararapes, como a Débora falou, ali no Nordeste, né, no estado de Pernambuco, e também a proposta vinculante para aquisição da UPI Aterros, né, ou seja, no processo de recuperação judicial da Estre Ambiental SA. Tá? Então essas são as vertentes de crescimento da Horizon. Passando para o próximo slide, para a gente falar um pouquinho sobre os volumes dos ecoparques em operação. Quais são esses ecoparques? A gente está falando aqui em Barra Mansa, né, no Rio de Janeiro, Jabotão dos Guararapes, que a gente acabou de falar, em Pernambuco, João Pessoa também, Nova Iguaçu e São Gonçalo também no Rio de Janeiro. Tá? Então a gente tem aqui os três principais pontos da companhia, né, em termos aqui de modelo de negócio. A gente comentou aqui de resíduos, né, a unidade de medida eles se medem aqui como tonelada e também teve uma variação negativa, né, de quase 6%, como a gente comentou. Biogás também a gente coloca aqui com uma métrica, né, de normal metro cúbico hora, né, a gente viu aqui um aumento de 16,2% e também crédito de carbono, que é medido, né, como tonelada de carbono equivalente evitado, né, teve um crescimento de quase 28%, tá, nesses volumes destinados a 5 ecoparques da Horizon. No próximo slide a gente vai abordar um pouquinho mais sobre os destaques financeiros no primeiro trimestre de 2021, como a receita líquida e também, né, o EBITDA. Né? Então a gente vê aqui a receita líquida caindo 4,2% e também o EBITDA tendo uma justificativa com o impacto da Covid-19, que tem uma redução das atividades principalmente dos clientes privados e sem receita de venda de crédito de carbono, né, o Proforma, que deu em torno de 5 milhões de reais. E também em relação de custo e despesas, né, teve uma adequação de estrutura de governança da B3, como o próprio IPO, que arrecadou 360 milhões de reais, e a mobilização de contratos de serviços ambientais. Então a gente viu aqui a margem EBITDA caindo de 35,6% para 28,6%, e também, claro, o EBITDA chegando um pouco mais de 25 milhões de reais. Tá? Aqui na receita líquida a gente vê aqui que os perfis de clientes, né, em maior parte, os clientes são públicos, ou seja, atende governos, estados, municípios, né, e os clientes privados em torno de 45% em relação da receita líquida, tá? Ou seja, os principais clientes são clientes públicos, né, ou seja, estados e também municípios. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a composição do resultado líquido da companhia, né, que apresentou um prejuízo de 46 milhões de reais. Excluindo os efeitos de despesas não recorrentes, a companhia teria tido um prejuízo, né, de 7 milhões frente ao prejuízo de 9 milhões referente ao primeiro trimestre, como aqui os principais pontos têm a depreciação, amortização, resultado financeiro e também, claro, considerando o EBITDA, como eu comentei no slide anterior, de 25 milhões de reais. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o endividamento da Horizon. A gente tem aqui a dívida líquida e alavancagem. A gente considera aqui os principais números em relação à dívida. A gente tem aqui arrendamento, empréstimos e financiamentos, que dá uma dívida líquida, né, de aproximadamente, né, no primeiro trimestre, um pouco mais, né, de 1 bilhão e 337 milhões de reais,
né? Ou seja, a companhia ela tem um indicador, né, dívida líquida por EBITDA de 0 vezes, ou seja, a gente considera que a companhia desalavancou de uma forma muito rápida, né? No quarto trimestre a gente estava vendo uma dívida líquida por EBITDA de 2,1 vezes, então em abril de 2021, como parte de estratégia do endividamento, né, a companhia efetuou a liquidação antecipada parcial da dívida com Credit Suisse, que era um custo de 21%, no montante de 68 milhões de reais, referente a 6 células de créditos bancários sem custo pré-pago. Tá? Então a gente tem aqui no gráfico ao lado o cronograma de amortização, né? A gente tem aqui no ano de 2021 em torno de 42 milhões de reais, no ano de 2022 em torno de 61 milhões de reais e também no ano de 2023 66 milhões de reais e a partir de 2025 e a partir de 2026 são dívidas abaixo ali de 46 milhões de reais. Então a companhia ela vem adequando o seu perfil da dívida e também pagando, né, dívidas que fazem sentido, né, para a própria Horizon. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre iniciativas, né, da companhia, tanto na parte de crescimento, agenda de ESG e também o que ela enxerga como mercado como um todo. No crescimento a gente destaca que teve uma celebração de contrato, né, a ser instalada ali no Ecoparque de Jaboatão dos Guararapes, como a Débora comentou ali, investimento de mais ou menos ali 70 milhões de reais, uma entrada aí de operação prevista no primeiro trimestre de 2022 e também uma proposta vinculante para a aquisição da UPI de aterros da Estre Ambiental S.A., 8 ativos, e também desenvolvimento de plantas de energia para atingir 100% da capacidade de geração também de biogás e também início de operações em novos aterros sanitários, né? Isso deve ser aí uma plataforma também de crescimento para a Horizon. E também, claro, né, a primeira planta WTE da América Latina, que é um novo conceito aí da Horizon para trazer cada vez mais, né, novos processos e uma vertente maior de crescimento. Na agenda de ESG, a companhia destaca aí com uma estratégia, né, um avanço em apoio de consultoria especializada para a elaboração, né, de matriz de materialidade e também uma evolução de governança corporativa através da constituição do Comitê de Ética. Também tem um relatório, né, do ICE 2021 e também um relatório anual de sustentabilidade e também adesão ao Pacto Global da ONU. Por fim, a gente tem aqui, falando sobre o mercado, né, a companhia captou aqui em relação 360 milhões de reais, né, ou seja, indo para o caixa da companhia. O IPO foi realizado no dia 17 de fevereiro de 2021, né, um IPO bem recente, teve uma emissão, né, de um pouco mais de 336 mil novas ações ordinárias, né, o ticker é ONVR3, né, cotados a R$ 22,00 por ação, e o início de cobertura da XP com recomendação de compra com price target de R$ 29,00 por ação, e com isso atualmente, né, a companhia ela tem 3 coberturas, né, Credit Suisse, BTG Pactual e XP Investimentos. Na gestão do endividamento, a companhia tem uma liquidação antecipada, como a gente comentou naquele slide anterior, né, de 68 milhões de reais, né, que faz a estratégia, né, da companhia manter a dívida em bom estado, né. Aqui no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais, né, no último slide sobre a Horizon. A gente fala que a companhia destaca, né, que o ESG é o DNA, né, o próprio modelo de negócios da Horizon. Então eles colocam que o DNA da companhia traz uma redução de emissão de gases de efeito estufa, né, é o primeiro projeto CDM, né, que é Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que foi aprovado pela ONU, um dos principais players de crédito de carbono do Brasil, como a gente comentou, esse próprio mercado de crédito de carbono vem crescente, né, a cada ano. O diagnóstico ambiental, com mais de 500 remediações nas áreas afetadas, mais de 24 mil toneladas de resíduos gerenciados por mês, comunidades, né, ou seja, o impacto social, né, todos esses cuidados em relação às comunidades locais, mais de 19 mil horas em atividades educativas e diversos coletores em cursos profissionais inseridos no mercado de trabalho formal e também investindo em todos os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas, com mais de 890 cursos e 75 mil horas de atividade de treinamento e também que conta com mais de 6.200 funcionários que também participaram desse programa, Débora. Então, a Horizon, né, uma companhia que não está só voltada também, né, para o ESG, mas também inserida em toda a cadeia para também promover essa mudança do ESG nas principais companhias do Brasil, Débora. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os números aí do primeiro trimestre de Ambipar, que também está aí, né, pelo setor, que adquiriu, inclusive, aliás, a Ambipar 70% do Centro-Oeste de Resíduos por meio de sua controladora, né, a controladora direta, a Environmental Participações. Mas o valor da operação ainda não tinha sido informado, né, Alex? Você tem mais informações para a gente? Como é que foram esses números aí também? Como é que foi aí essa aquisição? A companhia, Débora, a própria Ambipar também teve um contrato muito grande, né, nos Estados Unidos em relação à parte de treinamento, né? Ou seja, a companhia ela tem diversas partes, né, diversas frentes aqui que a gente vai comentar. Ou seja, ela tem a parte de prevenção, ou seja, de acidentes, também tem a parte de aterro, ou seja, toda essa parte de resíduos, ou seja, toda essa parte de tratamento de resíduos, como a própria Horizon também faz,
e também a gente vai falar aqui dos principais pontos financeiros e operacionais da Ambipar no primeiro trimestre. Então, vamos colocar aqui essas aquisições, como a Débora comentou, a gente vai colocar nos primeiros destaques aqui dessa apresentação no slide. Então, colocando aqui quais são os destaques, né? A Débora falou de um destaque, né? Ou seja, 3 aquisições. A FC, né? A Enviroclear e também a Orion, né? São as 3 principais aquisições que a companhia fez. Também tem um relatório, né, de sustentabilidade que a companhia fez aqui, também, como a gente destacou também, a Horizon também colocou como principal ponto. A Exame, né, destacou como a Ambipar dando um prêmio de ESG. O projeto de crédito de carbono, que a Horizon também faz, então a gente pode observar que as duas companhias são muito similares. Claro, cada um, né, tem um tipo de perfil de carteira de cliente, cada um tem o seu foco em relação ao crescimento, né, tamanho de empresa. Então a gente pode ver que principalmente esse destaque em relação ao crédito de carbono é um projeto muito representativo em relação ao futuro da companhia, né? Então a Ambipar ela olha em relação ao crédito de carbono como um segmento que ainda tem muito para crescer. A receita bruta, né, a gente destaca aqui, destaque operacional e financeiro, né? Na parte financeira a gente vê aqui 297,4 milhões de reais de receita bruta, um crescimento de 82,2%. Já o EBITDA, uma expansão de 80,7%, registrou 72,7 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 27,7%. Já no lucro líquido, a gente está falando de 32,3 milhões de reais, um aumento de quase 200%. Débora, 195,7%. Uma margem líquida recorde de 12,3%. Tá? Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse relatório, né, que trata de toda a parte sustentável da companhia. Esse relatório é auditado, tem as compensações das emissões de carbono de 2020. Eles destacam também as mulheres na liderança, que é o principal ponto, né, de governança, e também a companhia, não só a Ambipar, mas também diversas companhias colocando as mulheres na liderança, que são um dado indicativo muito importante. E também painel de energia solar, né, claro, né, a companhia traz aí essa relação de energia mais sustentável, como a Horizon estava falando antes de biogás, né, ou seja, aqui a Ambipar fala de painel de energia solar, e também o reuso da água da chuva, né, ou seja, isso também é um outro ponto que pode melhorar não só os custos, mas também, claro, a pegada ambiental da Ambipar na sociedade, né. No principal slide que a gente tem aqui para falar no próximo, né, sobre resultado por segmento, a gente tem aqui o EBITDA e a receita líquida, né, da Ambipar na parte de environment, né. Então a gente vê aqui que o EBITDA cresceu 42,8%, né, nesse segmento, uma receita líquida cresceu 40%, ou seja, a gente vê um indicativo, né, chamado aqui CAGR, né, uma taxa composta de crescimento, a gente vê que vem crescendo desde 2018, chegando em mais de 384 milhões de reais, né, agora no primeiro trimestre. E comparando o primeiro trimestre do 2020 com 2021, a gente vê um aumento de quase 70%, né, em relação da receita líquida. Já no EBITDA, a gente vê um crescimento, né, um pouco menor, mas um crescimento muito significativo de quase 65%, com uma margem EBITDA de 27,8%, ante 28,5% registrado no ano anterior. Agora falando sobre a parte de response, né, a gente tem aqui no próximo slide para falar sobre a receita líquida e também o EBITDA nesse segmento. Tivemos uma expansão, né, de crescimento desde 2018 de 40%, né, totalizando um pouco mais de 436 milhões de reais. Né? E também, claro, um aumento de quase 100% desse número referente ao primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. E também a geração de caixa, né, o EBITDA, com a margem EBITDA ficando flat, né, que era 27,9% no primeiro trimestre de 2020 para 27,7%. E a geração de caixa aumentou quase 100%, aumentou 96,4% para 39,9 milhões de reais. Tá? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a Ambipar em dados consolidados, né, da companhia, como a gente comentou ali no primeiro slide ali da Ambipar, como destaques. A gente deixa um pouquinho mais claro nesses gráficos, né, fica mais fácil visualizar. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a receita líquida, que aumentou 83,9% no total, uma taxa de crescimento desde 2017 de 45,7%. Já o EBITDA, né, geração de caixa, que aumentou 47,2%. Claro, né, lembrando que o resultado trimestral teve um aumento maior ainda, de 80,7% para 72,7 milhões de reais, mas com uma queda na margem EBITDA de 28,2% para 27,7%. Já no lucro líquido e margem líquida, a gente observa que a margem líquida chega num recorde, né, como a gente comentou ali no primeiro slide, de 12,3%, um salto muito grande e também, consequentemente, o lucro aumentando de forma muito considerável, 195,7% em aumento de lucro para 32,3 milhões de reais. Também o EBIT cresceu 80% desde 2017 e também o crescimento do indicador trimestral crescendo 75,9%, com uma queda, né, para 19,1% para 18,7% de margem EBIT, comparando trimestralmente com o ano anterior. Agora, para falar do último slide aqui,
né, sobre a Ambipar. A gente tem aqui sobre o ROIC, né, que é o retorno sobre o capital investido. A gente vê aqui que o ROIC, né, excluindo o ágio das aquisições, poderia ser, né, a gente fala aqui de pro forma, né, ou seja, tirando esse ágio, de 25,5%, mas o ROIC da companhia atualmente saiu ali de 14% em 2018 e agora está em torno de 12,9%. Ou seja, esse indicador é principalmente, né, um dado muito interessante para entender o retorno do capital, né, através dos acionistas, né? Então, ou seja, quanto esse capital está retornando, está gerando valor para o acionista. A Ambipar, né, tem um indicador muito saudável de ROIC, mesmo com essas principais quedas. E lembrando, né, essas aquisições também visam um retorno maior do capital ao longo, né, dos próximos trimestres, Débora. Então, a Ambipar tem o principal conceito, né, ou seja, tanto na parte de environment, né, e também na parte de response, trazer, né, o conceito de ESG para todas as companhias e também, claro, para os seus parceiros. Maravilha, Alex, é isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui, BMC Business está chegando ao final. Agradeço por hoje, Alex, mas tem mais, né? Depois tem mais. Nunca acaba, sempre tem mais, Débora. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Débora e toda a equipe da BMC News. A gente está sempre aqui para trazer as principais notícias do mercado financeiro. É isso aí, Alex. Eu também vou ficando por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, porque aqui temos informação que gera valor ao seu investimento. Eu, Débora Oliveira, vejo você amanhã. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.